Eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse para Deus dizer a você o que Ele quer falar ao seu coração essa noite. Feche seus olhos. Se desliga de tudo que está lá fora. Se desliga da pessoa que está ao seu lado, do seu celular. Eu queria que você não perdesse nada do que Deus quer falar com você essa noite através da minha vida. Vamos ficar em silêncio um pouquinho, só para a gente ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. No seu íntimo, peça a Ele para dizer a você o que você precisa ouvir. Espírito Santo, você é nosso melhor amigo. Você é real. Você nos trouxe até aqui essa noite. Eu peço que, em nome de Jesus, você abra a mente de cada mulher, de cada homem que está aqui nesse lugar. Eu peço que você abra também, Espírito Santo, os olhos espirituais. Que você abra os ouvidos espirituais. E que você se revele a nós essa noite de uma maneira que você nunca se revelou. Mas que a gente saia daqui completamente impactadas pelo seu amor. Crendo que nós somos mulheres e homens que marcam gerações com o amor de Jesus e que são relevantes. E é no nome do Senhor que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu falei, meu nome é Aline. Algumas pessoas já me conhecem aqui da igreja. Eu era seminarista e ano passado eu me formei para o lado do Senhor. Hoje eu lidero o Avivamento nas Escolas, que é o ANE. Alguém conhece o Avivamento nas Escolas? Já ouviu falar? Glória a Deus. E eu fico muito feliz porque eu fui gerada numa igreja que acredita nas pessoas. E se hoje eu estou aqui foi porque alguém acreditou em mim. Foi porque a minha igreja acreditou em mim, os meus líderes acreditaram em mim e principalmente os meus pastores acreditaram em mim. E eu queria contar um pouquinho da minha história, só para você entender um pouco do que eu vou falar hoje. Eu sou de família católica, meus pais ainda não são convertidos. E eu sempre aprendi que existia Deus, eu sempre vi meu pai lendo a Bíblia. Mas para mim Deus era alguém muito distante. Deus é o cara que está lá em cima, está vendo tudo que eu estou passando de ruim e não está fazendo nada por mim. Era esse entendimento que eu tinha. Só que aos 10 anos de idade eu fui levada para uma igreja, uma Assembleia de Deus, que eu gosto muito também. E lá eu aprendi da palavra do Senhor, uma semente foi plantada no meu coração e eu comecei a entender que eu era amada, que eu era filha. Mas por eu não ter essa influência dentro de casa, continuar, eu deixei de ir. Porque teve um tempo que eu comecei sozinha, mas como ninguém me influenciava, eu também não ia. E com 12 anos de idade, eu passei por problemas bem sérios dentro de casa. Meu pai traiu minha mãe, de mulheres baterem lá na porta de casa procurando ele. E eu ficava assim, Deus, faz eles pararem de brigar, por favor. Eu clamava, Deus, eu nem sabia que eu estava orando, mas eu já estava orando pela minha família. E nessa situação toda, Deus me colocou dentro daquela casa para eu ser uma mediadora dos meus pais. Com 10 anos de idade, 12, 10 anos de idade. E eu ficava assim, mas por que está acontecendo isso? Ficava tentando conversar com eles. Só que, gente, qual a mentalidade que eu tinha? Qual a maturidade que eu tinha para fazer isso? Nenhuma. Era total Espírito Santo e hoje em dia eu tenho esse entendimento. E passado o tempo, eu me mudei naquele lugar e eu, crescida mais um pouco, eu comecei a ter amizades que não me influenciavam de maneira positiva. Eu comecei a ir para raves, eu comecei a usar drogas, eu comecei a beber. Eu comecei a viver uma vida que não era o que eu nunca tinha visto no meu dia a dia. Eu só tinha visto problemas relacionais, mas não tinha vivido nada com droga, nem muito menos bebida. E depois de um tempo eu conheci uma pessoa que foi uma das pessoas que me trouxe para Jesus. Não por um motivo bom, mas por um motivo ruim. Eu era apenas mais uma das 3 namoradas que ele tinha. E aquilo
me torturava. Eu comecei a ter uma crise de depressão, ansiedade, pânico. E eu quase acabei com a minha própria alegria e com a minha própria vida. Hoje, tudo isso que eu conto é pautado no perdão e na cura da alma. Se eu conto isso para vocês é porque o sangue do Senhor, o amor do Senhor que foi derramado sobre a minha vida me curou e me libertou de tudo aquilo que não pertencia a Ele. E hoje eu quero falar de uma mulher que, enquanto eu lia sobre ela, eu estudava sobre ela, na verdade eu não ia falar essa palavra, eu ia falar outra. Só que Deus falou assim, não é isso que eu quero que você fale agora. E foi tenso, galera, porque quando a gente se prepara para fazer algo que a gente quer é muito fácil. Mas quando Deus tira a gente do nosso conforto, da nossa comodidade, fala aquilo que Ele quer falar, gera em nós algo. E eu fui bombardeada pela eternidade essa semana, pode ter certeza. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 2 ao 7. A minha versão é a versão transformadora. Ela é um pouquinho diferente da sua, mas não vai mudar muita coisa, não. Ela, muito pelo contrário, vai até facilitar. O versículo 2 diz assim. Só um minutinho, quando você acha. Amém? Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Indo mais à frente, versículo 10. Diz assim, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo. Enquanto orava ao Senhor. Ana era esposa de Eucana. Ela era uma mulher estéril, o que deixava ela numa situação muito constrangedora. Pois, pela lei, se a mulher que não pudesse ter filhos, dava o marido o direito de se desfazer dela. Não quero, você não dá filhos, você não é alguém que vai me beneficiar, então eu não quero você, eu posso me separar de você. Rapidinho, tá fazendo um chiado aqui, tá me incomodando. É normal isso? Oi? Tá vendo? Obrigada, glória a Deus. Aleluia. Só que Ana buscou a Deus intensamente e recebeu dele um milagre, chamado Samuel. Samuel nasceu. E Samuel foi um grande profeta da geração dele. E a Ana foi a percussora do mover de Deus naquela época. Ela era uma mulher simples. Mas Deus pegou a mulher simples para fazer algo grandioso. E Deus, Ele gosta de usar pessoas simples. Ele gosta de começar o propósito espiritual dele através de pessoas que não têm posição, mas que têm um coração disponível. E Ana tinha esse coração disponível. Além dela não poder ter filhos, ela falou, então, ok, eu não posso ter filhos, então eu vou ter que fazer algo. Vou fazer algo, vou buscar o Senhor, vou clamar a Ele, vou ficar sem comer, mas eu preciso que eu seja uma mulher honrada, eu preciso que eu seja uma mulher vista pelo meu marido. E como é que foi essa escolha de Deus? Deus precisava dar início à restauração do seu povo. E Ele teve que escolher entre o sacerdote, que era alguém que Ele mostrava, dava visões, que Ele falava diretamente. E ficou entre o sacerdote e Ana, que era uma mulher temente a Deus, com um coração disponível, que estava ali quebrantado, humilde, simples, como eu falei.
E ela tinha fome do agir de Deus. E ela era uma mulher, assim, única, digamos assim. Porque naquela época, as mulheres não queriam buscar Deus. Elas não estavam nem aí para isso. Só que nós, às vezes, somos um pouco parecidas com essas mulheres de antigamente, que não buscavam a Deus. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo na nossa hora, do nosso jeito, da nossa maneira. Se não for assim, eu não vou. Se Deus não fizer assado, eu não quero. Se não responder a minha oração de tal maneira, eu também não vou fazer. Às vezes você fica se perguntando para Deus, por que Ele não faz coisas na sua vida? Porque algumas pessoas caminham em milagres e você não. Por que será que Deus não faz isso na sua vida? Só que o Senhor, Ele não é limitado. Da mesma forma que Ele fez na vida da Ana, Ele quer fazer na sua. Só que você precisa buscar a Ele. Você precisa falar, Deus, eu estou aqui. Eu não tenho filhos, eu não tenho meu milagre, mas eu quero ser usada por você. Faça algo, pelo amor de Deus. Quando eu vim para a nossa igreja, eu era recém-convertida, eu estava numa conferência, e eu falei assim, Deus, ok, eu passei por tudo isso, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Eu passei por um problema de saúde que, se eu não cuidasse, eu poderia ter tido um câncer. E eu vi Deus agindo com muita pressa. Ele falou assim, Aline, eu tenho pressa. Enquanto você não entender que você nasceu para mim, que você é minha, e que eu quero fazer algo na sua vida, quero fazer algo na sua geração, através da sua vida, eu vou ter que te sacudir, vou ter que permitir que algo aconteça em você para que você entenda que eu tenho pressa. E nessa conferência eu falei assim, Deus, ok, eu estou vivendo isso, eu estou passando por essa situação. Então eu quero que isso seja para glorificar o seu nome. Eu quero ser uma pastora. Gente, façam orações que Deus ouve vocês mesmo. Amém. E no mesmo ano, a nossa igreja, o Senhor gerou no coração do nosso pastor um seminário integral. E eu me inscrevi, não ia passar, não ia dar certo, ele não estava convertida, não vai durar um mês. Não que só a minha igreja dissesse isso, mas os meus amigos pensavam isso a meu respeito. Até os meus amigos que ainda estão no mundo. Então, quando eu olho para Ana, eu falo assim, caramba, Deus, Ele ouve mesmo as nossas orações. Ana era uma mulher estéril, era uma mulher improvável, mas ela gerou um profeta. Samuel foi um grande profeta. E eu acredito que Ana sabia pelo que ela queria morrer. Ela sabia qual era o propósito dela. Para que Deus tinha chamado ela. E cara, de verdade, a pessoa que ela não sabe pelo que ela vive, ela não sabe pelo que ela é capaz de morrer. E hoje eu quero que você entenda, de uma maneira clara e simples, que o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer fazer de você mãe e pais que geram filhos espirituais. Mas para que isso aconteça, é necessário que você clame ao Senhor e peça a Ele, para que o propósito da sua vida comece o quanto antes. O Senhor tem pressa, o avivamento está vindo, e se a gente não se posicionar como homens e mulheres de Deus, nada vai acontecer. Só que Deus precisa ser seu melhor amigo. E mulheres e homens que sabem quem são em Deus, que reconhecem o seu valor, que sabem onde podem repousar a cabeça em momentos de adversidade, marcam gerações e não são abaladas por coisas pequenas. Às vezes a gente pega probleminhas e finge que eles são super grandes, nem sei a palavra, são grandíssimos, digamos assim. Só que na verdade, o Senhor, Ele é muito maior do que isso. Só que você deve se posicionar como Ana, buscando a face de Deus, pedindo a Ele revelação. Ok, Aline, mas por onde eu começo? Primeiro é importante que você entregue o seu coração a Deus. Se você ainda não fez isso, entregue o seu coração a Deus. Peça para que Ele conduza os seus passos. E fala, Senhor, eu desejo ser uma mãe espiritual, eu desejo ser um pai espiritual, eu desejo marcar a vida de alguém com o seu amor. Fale a Deus que você deseja mesmo cuidar de alguém. Porque eu tenho certeza que tem alguém cuidando de você. E você acha tranquilo alguém cuidar de você e você não cuidar de ninguém? Maternidade é um trabalho poderoso. A maternidade espiritual ainda mais, pois é através desse trabalho que se pode ver que grandes personalidades marcaram a história, como Billy Graham, Agostinho, Constantino, C.S. Lewis, John Wesley, Martin Luther King. Esses grandes homens foram quem foram porque tiveram mães, mas não foram mães qualquer. Foram mães que quiseram investir na vida deles e fazer com que eles pudessem ser grandes líderes. Ao afirmar que a maternidade é um trabalho poderoso e muito importante,
não esperamos que seja algo aplaudido. A maternidade espiritual também. 52% das empresas do Brasil são iniciadas por mulheres. Tudo bem que nós temos mais mulheres no mundo do que homens. Mas você acha que isso não significa nada? A presidente da Yahoo, ela ficou apenas 2 semanas de licença maternidade. E logo voltou ao trabalho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Maternidade não significa só ter filhos. Mas investir tempo neles, no cuidado dos primeiros meses, na educação, no relacionamento pessoal, na oração. Deus tem gerado em nós filhos espirituais para cuidarmos. E através deles, iremos marcar gerações. Deixa eu dar um exemplo. A mãe do Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas do mundo. Ela nunca cursou faculdade, ela não escreveu um livro, ela não fez nada assim, meu Deus, que mulher visada, que mulher colocada num pedestal e usada como exemplo. Mas saiba algo que ela fez e que fez toda a diferença na vida dele. Ela sabia orar. E ela orava pelos filhos dela. Ela ensinava a leitura da Bíblia. E uma coisa que marcava muito no Billy Graham era quando ele pegava e falava assim, a Bíblia diz... Isso se tornou a marca registrada dele, das suas pregações. Ele realizou 400 cruzadas evangelísticas em 185 países. Ele pregou para milhões de pessoas e tornou-se conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Com um dado desse, cara, é impossível eu não dizer que a maternidade é um trabalho mais poderoso do mundo. Através dela você pode influenciar toda uma nação. Ok, mas você está falando de filho, maternidade, eu nem sou mãe, você nem muito menos. Deixa eu te explicar uma coisa. É que você se engana. A partir do momento que você diz sim ao Senhor, Ele irá gerar no seu coração a necessidade de ser um agente transformador de vidas. E creia, Ele vai te capacitar para cuidar de bebês espirituais que nascem ao seu redor, diariamente. Seja alguém da sua família, seus amigos, seja até mesmo uma pessoa estranha. Só que você precisa se lembrar que você foi chamada por um Deus grandioso, para fazer algo grandioso. Então não ache que você chegou na igreja, você já está na igreja um bom tempo, você não vai fazer nada. Não, agora eu estou aqui, estou bem, vou ficar aqui quietinho, não fazer nada, ninguém está me vendo mesmo, a igreja é muito grande. Cara, eu tenho um exemplo claro. Uma das minhas discípulas, a Elaine, ela se batizou, se tornou líder de célula, cuida de pessoas. Sábado passado, ela estava pregando uma vigília. Cara, tem noção disso? Eu olhei para essa menina e falei assim, Jesus, como é que você vê ela? Eu ficava assim, olhando para ela igual um idiota. Eu ficava assim, Jesus, como você vê ela? Jesus falou assim, Aline, deixa eu te dizer uma coisa. Eu olho para essa menina e eu vejo uma mãe espiritual. Ela tem um dom do amor que você vai aprender com ela a amar as pessoas como ela ama. Eu falei, uau, Jesus, é isso. Eu me considero uma mãe espiritual. Não porque eu simplesmente cuidei de uma pessoa que precisava, mas porque eu olhei para ela como Jesus olha. Você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor da mesma maneira que Jesus olha. Não adianta alguém falar assim, mas ele é bonitinho. Alguém falar para você, não, Deus tem que te mostrar quem essa pessoa é, como essa pessoa é. E você só vai conseguir isso se você tiver intimidade com o pai dessa pessoa, que é o seu pai. Ainda que você viva para Deus, que você faça coisas na igreja, que você seja uma boa pessoa, você precisa entender que o propósito é muito maior e envolve toda a sua vida. Você precisa investir em todo tipo de filho, principalmente nos filhos espirituais. Para edificar a igreja de Cristo é você mesmo. Porque quando você cuida de alguém, o Senhor cuida de você de uma maneira especial. Ana foi apenas uma mulher simples. E Samuel um profeta naquele tempo. E nos dias de hoje, eu tenho certeza em Deus que Ele quer levantar milhares de Anas e de Samuéis. Eu acredito que Ele quer fazer isso através da sua vida. E se Ele te trouxe aqui essa noite, não é por acaso não, pode ter certeza. Ontem, enquanto eu terminava a mensagem, Deus me falou assim, Aline, isso que você está falando é muito sério.
E eu acredito que amanhã, aquele salão Kids vai ser como um berçário. Vai ser como uma maternidade espiritual. Porque homens e mulheres vão se tornar pais e mães espirituais naquele lugar. E isso vai marcar a vida deles para sempre. Sabem que Deus quer levantar? Não quer levantar apenas uma pessoa para que uma pesca seja maravilhosa. Se você é uma pessoa inteligente, você consegue entender que para você fazer uma pesca maravilhosa, uma pessoa basta para jogar a rede. Mas quantas outras precisam para poder puxá-la? Deus, Ele está dando para a gente uma pesca maravilhosa. Mas você sozinho não consegue fazer nada. E quando você gera filhos espirituais, você gera pessoas que vão caminhar com você e vão fazer com que você vá ainda mais além. E você vai fazer essas pessoas irem ainda mais além do que você. Olha que incrível, cara. Quando eu olho para as minhas discípulas, eu falo, cara, você vai além de mim. E eu quero que você vá além de mim mesmo. Porque em tudo que eu fizer, tudo que eu já tiver feito, você vai ser muito melhor do que eu. Mas o que impede a gente de viver isso? Felizmente, eu vejo situações que deixam o Senhor entristecido, sabe? Porque eu vejo muitas mulheres que, ao invés de desejarem ser mãe espiritual, parecem mais que desejam abortar esses bebês. Existem muitos bebês espirituais que estão chegando na nossa igreja, que precisam ser cuidados e alimentados, mas que essas mães até estão prontas, mas elas preferem cuidar dos seus próprios interesses. Por que eu estou falando isso? Porque percebo que existem muitas mulheres que agem como Penina. Penina ficava no ouvido de Ana. Você não consegue. Tipo assim, ficava zombando de Ana. Ela não cuidava. Ela poderia muito bem ter cuidado de Ana e falar, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vamos lá. Ela não foi ponte na vida de Ana. Ela foi ciumenta, invejosa. Por conta da insegurança, acabou evitando até mesmo de chegar perto dela. E a gente faz isso diariamente. A gente fica com medo de perder o nosso lugar no coração de uma pessoa que já ama a gente, que a gente já tem o nosso lugar reservado nesse coração. Gente, quanta bobagem, quanta imaturidade. Você, como mulher, deve impulsionar outras mulheres, torcer por elas, ensiná-las. Caso você veja uma conduta que não agrada a Deus, você tem que exortar em amor mesmo, sabe? Para que ela não se perca. Mas não é isso que acontece. Eu vejo mulheres falando mal, zombando, duvidando daquilo que Deus é capaz de fazer na vida da outra pessoa, sabe? Quem você pensa que é? Sabe que quando você age dessa forma, pode estar atrapalhando os propósitos de Deus na vida dessa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem direito de atrapalhar os propósitos de Deus na vida de ninguém. E quando você não colabora com Deus, você está atrapalhando Ele. Gerar filhos é uma questão de honra, mas hoje se tornou apenas uma questão de escolha. Ei, isso está errado. A gente não tem que escolher de quem a gente vai cuidar, não. Essa eu cuido porque essa é bonitinha. Essa eu vou cuidar porque essa é cheirosinha. Não, essa eu não vou cuidar não porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho, não vou cuidar não. Aquela dali, nossa, acabou de sair de um pecado muito grande. Gente, a única diferença sua para essa pessoa é que vocês só caminham em caminhos diferentes. O pecado de vocês só é diferente, mas é pecado. E por causa disso você vai deixar de cuidar de uma pessoa? Entenda uma coisa. Se essa pessoa ainda não está sendo moldada segundo o caráter de Cristo, certamente não houve ninguém que a ensinasse. Se hoje estamos aqui, foi porque alguém colocou o amor na frente das nossas falhas, dos nossos erros e nos ensinou que o mais importante é agradar a Deus e não ao homem, e não a nós mesmos. Tem noção que alguém olhou para você e falou assim, eu acredito nela, eu acredito nele. E que se não fosse isso, você não estaria aqui. E eu não estaria aqui. Jesus fez isso por você. Ainda que você não fosse transformada, Ele olhou para cada um de vocês e enxergou o rosto dele. Cara, isso é incrível. Eu te desafio, a partir de hoje, você olhar para as pessoas e enxergar o rosto de Jesus. Vai ser muito mais fácil, pode ter certeza. Sabe que Deus vai gerar no seu coração um senso de urgência por almas, para que você valorize a maternidade espiritual. Às vezes tudo parece estar bem, mas surge em você uma sensação de insatisfação. Ai, Deus, o que eu tenho que fazer agora? E agora, o que eu tenho que fazer? Ai, mas eu tô casada, eu comprei meu carro, eu comprei minha casa, mas e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Cara, vai orar.
Pode ser vindo algo de Deus, como aconteceu com Ana. Entenda, cara, que você só vai ser curado se você curar outra pessoa. Você só vai ser transformado se você transformar outras pessoas segundo os princípios de Jesus. Quando você coloca a sua dor no bolso e cuida da dor do seu próximo, é como se Deus cuidasse delas de uma maneira especial. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por adversidade para que futuramente a gente possa ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Ou até mesmo igual a que a gente já viveu. Eu falei aqui que eu tive depressão, tive síndrome do pânico, eu quis me matar. Cara, Deus me curou. E hoje eu pego essas cicatrizes, essas chagas e falo assim, depressão, eu passei por isso. Ansiedade, eu passei por isso. E cara, e onde eu vou passando, o Senhor vai colocando pessoas no meu caminho e essas pessoas são completamente curadas através da minha vida. Não porque eu sou alguém que tem poder, não. Mas porque o Senhor permitiu que uma dor gerasse um propósito na minha vida. E se você está passando por algo hoje, pode ter certeza, não é em vão. Deus está querendo te levar a um nível mais alto. Deus está querendo fazer com que você tenha mais intimidade com Ele. Deus está querendo derramar algo sobre a sua vida que vai impactar a vida de outras pessoas. Se eu não entendesse isso, eu não estaria aqui hoje. Se eu não colocasse meu coração disponível, com certeza a minha vida, de repente, não estaria nem viva mais. Infelizmente. Nosso propósito precisa ser amar e cuidar de pessoas para que elas não passem pelo que eu e você passamos. Quem aqui já desejou ser usada por Deus? Quem aqui já desejou isso? A orar por pessoas, elas serem curadas? Desejou que Deus te levasse a um nível mais alto? Que te tirasse da rotina? Sabe que todos os sinais e maravilhas, eles estão disponíveis pra gente. No tempo de hoje, sabe por quê? Porque Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. Ainda que você mude, Ele não muda. A palavra de Deus diz isso. E a minha oração, essa noite, para que você saia daqui com o coração completamente incendiado pelo desejo de experimentar o poder sobrenatural de Deus e caminhar nele constantemente. Só que a gente só vai ter aquilo que a gente busca. Você deseja ser instrumento de Deus? Eu acredito que você deseja. Então comece a pedir a Ele para gerar em você um conformismo santo, que faça o seu coração se encher de um amor inexplicável por almas. Alguém precisa se colocar na brecha. Alguém precisa pagar o preço para que a sua família se renda ao Senhor, para que o seu marido se renda ao Senhor, para que os seus filhos se rendam ao Senhor. Mas se você não se trancar no seu quarto, se você não chorar, não morrer de tanto chorar, essas pessoas, elas não vão ser salvas. Alguém precisa pagar o preço. E o Senhor está chamando para você fazer isso. Como fazer isso, Aline? Ana alterou a história de Israel quando se mostrou inconformada com sua esterilidade física. Você é uma mulher conformada ou inconformada com o que já alcançou em Deus? Tinha um navegador que ele era fissurado por descobrir novas rotas marítimas. E ele foi questionado sobre por que ele persiste nesse sonho. Por que você persiste nesse sonho, cara? Você está aí sempre. E aí, até quando você vai fazer isso? Ele apontou para as torres e os castelos à sua volta e disse: vocês estão vendo isso tudo que foi construído? Um dia, alguém sonhou com isso. Acredite que antes de vir à existência, os propósitos de Deus parecem apenas sonhos, frutos de obstinação de pessoas que se passam por loucas ou teimosas. Mas são essas que Deus usa para gerar um grande mover. Você deseja ser essa mulher? Você deseja que um mover comece através da sua vida? Cara, eu vejo mulheres aqui na igreja que são apaixonadas pelo Ministério Kids. E eu fico assim, uau, meu Deus. E eu vejo que o que Deus colocou no coração delas foi um conformismo santo. De não aceitar que crianças continuem sendo abusadas sexualmente, que crianças sejam mortas por nada. Aonde está o seu inconformismo? O que deixa você inconformado? Ou você todos os dias dorme tranquilo, sabendo que uma pessoa foi morta, ou que uma criança foi abusada sexualmente, ou que um marido tirou a vida de uma mulher que ele supostamente amava?
Caso deseje verdadeiramente ser alguém simples, mais relevante, como Ana foi, comece a fazer tudo que é possível e confie o impossível a Deus. Você deve estar tentando entender até onde eu quero chegar, né? É simples. Entenda que independente da sua dor, da sua enfermidade, do que fizeram você, independente do que disseram sobre você, o que importa é que há algo em você que não há em mim. E da mesma forma que Deus me usa, Ele quer te usar para falar do seu amor, onde quer que você for. Sabe que é quando se trabalha para Ele, que o agir do Pai é inevitável. Porque Deus, Ele não age na passividade, mas por meio da sua fé. A partir do momento que você exercita a sua fé, que você busca a Deus, Ele começa a fazer algo no mundo espiritual. E quando você vê aquilo que parecia ser impossível, já se tornou possível. E o que de repente poderia nem acontecer na sua vida, já está acontecendo. Mas precisa começar em você, precisa partir de você. Que a fé é uma atitude, então caminhe em fé e Deus agirá. Então comece agindo, cuidando de pessoas e provando o seu amor por Deus, lutando por almas. Você tem lutado por almas? Você sabia que a China é o país mais populoso do mundo? Tem 1 bilhão de pessoas. Estima-se que mais ou menos 400 bebês, na maioria do sexo feminino, já foram evitadas com controle de natalidade rígido por parte do governo. Mas que inclui a prática do aborto de forma legal. Será que temos abortado bebês espirituais e o propósito de Deus na vida delas por conta dos nossos próprios caprichos e por sermos filhos e filhas mimadas? Isso precisa acabar. Porque vivemos por um propósito maior do que o nosso próprio interesse, que é ganhar almas para Jesus, que é gerar filhos e filhas espirituais para Deus, é sentir como dores de parto por cada vida que ainda vai nascer. Alguém tem que sentir essa dor, alguém tem que derramar essa lágrima, e se não for você, quem será? Como gerar filhos espirituais, Aline? Se você pegar 2 jovens de 17 anos, você vai dizer que eles podem gerar filhos, biologicamente eles estão preparados. Mas isso por si só não justifica uma criança ser gerada através da vida deles. Tem a situação financeira, tem que ver se eles estão suficientemente amadurecidos. E por que eu estou falando isso? Porque se acontecesse um avivamento agora, em certas igrejas, ele iria acabar em 1 semana. Pois onde estariam os pais e as mães em Israel para cuidar dos bebês em Cristo? O avivamento só vai chegar se existirem mães para cuidar desses bebês espirituais. Mães e pais. Quando eu falo mães, eu incluo os pais também. Porque assim como as mulheres são mães espirituais, os homens também são. Na condição que algumas igrejas estão, seria desastroso confiar em novos convertidos. Seria o mesmo que colocar um recém-nascido dentro de um congelador. Não é isso que o Senhor quer. É triste, eu sei, mas infelizmente é a realidade que nos assola. O nascimento de uma criança é preciso de meses de esforço. A mãe carrega o peso, ela entra em trabalho de parto. E o nascimento do filho espiritual também é assim. Jesus orou por sua igreja, mas depois, para que ela nascesse, ele teve que entregar a própria vida. Você pensa que tudo isso é difícil? Concordo com você. Você já parou para pensar que também deve ter sido difícil para a cruz? Mas ele foi. Sabe o que ele foi? Porque existia um propósito maior, que era dar a própria vida em resgate por muitos. Você tem dado a sua própria vida para que outras pessoas vivam. Você precisa entender que vale a pena morrer para que outras pessoas vivam. Vale a pena morrer para as suas vontades, limitações, desejos e até mesmo morrer para o mundo. Para que a vontade de Cristo viva em você. Grandes homens da Bíblia também se sacrificaram. Paulo orava noite e dia, com o máximo empenho pela igreja. Ele sofreu trabalho de parto em relação aos pecadores. Só que Paulo gerou na fé. Ele não diz apenas que orou por eles, mas dá a entender que sofreu a dor do parto por eles. Se o número de nascimentos físicos fosse igual aos nascimentos espirituais, a raça humana estaria extinta.
A gente costuma dizer que para viver a vida cristã é preciso orar muito. Mas a verdade é que para orar, de fato, é preciso viver a vida cristã. E a gente tem que orar pela salvação dos nossos entes queridos. E orar inclui pedir, claro. Mas orar não é só pedir. Com certeza orar é você se colocar em posição de submissão ao Espírito Santo, para que Ele possa operar em você, e através de você, óbvio. Em Gênesis diz que todos os seres vivos geravam outro ser da sua espécie. E na regeneração, também aquele que é nascido de novo deve gerar outros. A palavra de Deus é clara em relação a sermos férteis espiritualmente. Para gerar filhos espirituais é necessário que você ore e se derrame em lágrimas na presença de Deus, clamando por almas. Você precisa clamar por almas. Se alguém que você queria não está aqui hoje, foi de repente porque você não se derramou em lágrimas por elas. Se você tem vivido uma vida rasa com Deus, foi porque você ainda não entendeu o prazer e a delícia que tem ver alguém que você ama ser completamente transformado pela presença do Espírito Santo. Para que ocorra milagre, para que haja verdadeiro avivamento e uma alma seja regenerada, é preciso trabalho de parto. Como na gravidez, a criança em desenvolvimento causa desconfortos no corpo de uma mãe. Assim também o corpo do avivamento, que cresce na igreja, causa desconfortos nela. Não vai ser fácil, mas é necessário. E se você está aqui hoje, foi porque você foi gerado espiritualmente. Se você está aqui hoje, foi porque alguém orou por você e derramou lágrimas falando: Senhor, eu não aceito que essa pessoa se perca, eu não aceito que ele conheça a verdade que o Senhor tem sobre ele. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel mais do que a Lia. Contudo, Lia era mais alegre, pois tinha filhos. E Raquel sofria. Parece que Raquel, quando se encontrava frustrada por causa da sua esterilidade, ela desesperada gritava: dá-me filhos, senão morrerei. Teve um cara que fez algo muito parecido. E quando a gente vê essa situação a gente percebe que não é uma oração simples, uma oração de rotina. Era um apelo de uma pessoa dominada pela dor e pela vergonha. É você olhar para essa pessoa e ver um quebrantamento absurdo por conta da esterilidade. Se a sua alma se acha estéril essa noite, seus olhos não derramam lágrimas, se não há pessoas conhecendo o amor de Jesus através da sua vida, decida mudar radicalmente essa realidade. Cara, é impossível você dormir todos os dias sabendo que milhões de pessoas se suicidam e você não derramar lágrimas por elas. Não só por elas, mas pelas pessoas que estão ao seu redor, que não conhecem a verdade de Deus ainda, mas que você também não fez nada por isso. Não se deixe consolar por títulos, ou por talvez não ter títulos. Se você se sente espiritualmente incapaz de gerar filhos, rogue fervorosamente pelo Espírito Santo, para que Ele derrame uma tristeza no seu coração, pelos perdidos, pelos feridos, pelas prostitutas, pelos drogados e pelas crianças. Que o silêncio do seu coração essa noite seja quebrado com o bendito choro dos recém-nascidos. Embora crianças nasçam todos os dias em toda parte, sempre da mesma forma, elas são todas diferentes umas das outras. Assim também, em todas as eras que houveram avivamento, essas pessoas foram geradas pelo mesmo processo: angústia de alma, oração incessante e preocupação com a esterilidade. Jonathan Edwards, ele pesou o estigma da esterilidade, que sua alma entristecida buscou a misericórdia de Deus no silêncio banhado de lágrimas, até que o Espírito Santo veio sobre ele e ele marcou uma geração. Você sabia que foram mulheres estéreis que geraram os homens mais nobres da Bíblia, das Escrituras? Sara gerou Isaac, Raquel, após seu clamor, gerou José, que foi libertador da nação, e Ana gerou Samuel. Se essas mulheres não tivessem se sentido humilhadas pelo fato de não terem filhos, que homens usados a nação teria perdida? John Knox, ele repetiu o mesmo clamor de Raquel. Ele orava: dá-me a Escócia, senão morrerei. Knox morreu, mas enquanto existir a Escócia, ele estará vivo. Seja alguém relevante na sua sociedade, assim como Knox foi. Comece a clamar por almas, comece a clamar pelos bebês
experiências espirituais que o Senhor quer te dar. Ele já tem essas pessoas para te dar, mas você ainda não orou por elas. Então vai ser muito difícil que elas venham. Por diversas vezes eu vejo pessoas sempre ocupadas demais para orar, estão muito atarefadas, gostam de fazer o que querem fazer. Cara, me entristece muito quando eu chego aqui na igreja e vejo essa sala de oração vazia. Raras são as vezes que eu vejo mulheres de joelhos naquele lugar, clamando a Deus por algo ou por um avivamento. Tirando o pessoal da manhã, né, que ora lá do dia. Se dermos nosso tempo para Deus, é claro que Ele nos confiará vidas eternas. Você tem dado o seu tempo para Deus? Você tem colocado Deus como sua prioridade? Você tem falado para Ele, Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo? Ou você apenas tem ido e, se Deus for comigo, tá bom. Deus vai comigo. Não, cara. Você está debaixo de uma autoridade espiritual. Você tem um Pai. Você tem um Senhor. Você tem um Rei que domina a sua vida. Se dermos nosso tempo para Deus, é claro que Ele nos confiará a vida eterna, como eu falei. Você se pergunta por que Deus ainda não tem te dado ninguém para cuidar. A resposta é simples. Você já parou para pensar que você não tem intimidade com Deus no secreto, com o seu amado no secreto, para que filhos sejam gerados através da sua vida? A gente vê as igrejas com milhões de conselheiros, mas onde estão os intercessores? Quando começamos a nos preocupar por não estarmos mais gerando filhos espirituais, ficaremos cansados da nossa esterilidade da alma. Então começaremos a vibrar com o temor santo, a orar com fervor santo, gerando fertilidade. Mas existe um preço a ser pago. E é com lágrimas e oração que se gera filhos espirituais. Sabe por quê? Porque milhares de homens e mulheres como você e eu vivem e não sabem o propósito de Deus, que Deus tem para a vida de vocês, que é ganhar almas para Jesus. Vocês estão comigo? Assim como não está sendo fácil para vocês ouvirem isso, também não foi fácil para eu poder escrever. Mas o Senhor, Ele está fazendo romper nessa geração. E foi por isso que essa palavra foi com o tema de mulheres, uma geração de mulheres relevantes.